E era um hotel que era assim, eram umas casinhas e era como se fosse um bulevar, tinha um jardinzinho e as lâmpadas, aquelas embutidas no chão, sabe? Verdes. E aí o Renato fumou maconha. Só que aquilo na cabeça dele não bateu bem. Ele falou, preciso sair e respirar um ar. Quando ele sai, ele vê aquela luzinha verde, ele acha que é vagalume. E aí ele começa a pular e querer agarrar Nossa. os vagalumes, entendeu? Bad vibe. Daí os caras, não, Renato doidão. Cara, você não tem medo... porque de verdade, você tá com teu documentário e tal... Que eu falei, cara, de verdade, a gente brincou. Teve uma vez que você veio e falou assim, ó, se esse documentário não sair, Grávida. você tá fudido. Grávida de Taubaté. Grávida vai ser pior que a grávida de Taubaté. Mas, depois desse negócio da Juliana, cara, foi tão certeiro que agora não tem... É realmente você terminar esse trem aí pra poder rodar. Você não tem preocupação disso atrapalhar ainda teus planos? Ou você acha que impulsiona? Porque gera uma mídia espontânea fodida pra isso, né? Cara, assim, tudo... De fato, tudo que eu construí e conquistei foi de maneira muito orgânica. O documentário, eu estou fazendo, tal, dirigindo, mas eu nunca pensei em ser documentarista. Assim como também nunca pensei em ser escritor. Eu comecei fazendo, né? E aí o documentário... Quando eu comecei a filmar, tal, as entrevistas, eu estava fazendo porque eu falei assim, cara, é muito urgente fazer sobre esse tema, porque as pessoas já estão com uma certa idade, eu preciso entrevistar. E esses dias eu fiz uma conta. Desses 78 pessoas que eu entrevistei, 6 já morreram. Caramba. Tá até pouco, se parar pra pensar. Mas assim... Que eu achei que você vinha com a foice já, fazendo. Dos 78 morreu uns 63. Eu falei, caralho? Não, mas não, tá assim, bom. Que já morreram, mas assim, fora os que... não sei mais, né? Mas pode estar com problema de saúde, ou a memória já não tá muito boa. Mas é de que a gente entrevistou aqui já deve ter ido mais, eu acho. Sim. Tá tranquilo. Tá bom. Pela idade dos meninos... Mas você já entrevistaram bem mais do que eu. Sim. Não, mas Né? pela idade do povo, tá todo mundo beirando os 90 ali, né? Então, por isso, 70, 80, 90. Então, era muito urgente. E a primeira explosão do documentário foi quando eu estava começando a fazer o documentário e tal, e eu mandava mensagem para o Renato, falava, estou fazendo o filme, eu quero te entrevistar. Estou fazendo o filme, quero te entrevistar. Quando eles viram que o negócio estava ganhando corpo e eu estava acessando pessoas que eles não imaginavam que eu ia acessar, estou falando tipo Angélica, Caetano Veloso, Ney Matogrosso, Pelé, tudo, eles se assustaram. Ela manda um e-mail para mim, você não pode fazer o documentário. Aí isso dá a primeira grande mídia pro projeto. E nunca foi com esse viés de falar assim, eu quero fazer um negócio tal. Porque o documentário, e as entrevistas sabem disso, cara, surge. Você vai entrevistando, a pessoa fala uma coisa. Não é planejado. Então, quando o cara fala lá da questão do Zacarias, fala abertamente que ele era bissexual, que morreu de AIDS, que fala da briga dos 3 com o Renato, tudo isso acontece organicamente. Você nunca vai chegar e você entrevista o cara e fala, conta aqui da... É o cara que se sente à vontade com você, sua confiança, ele vê que é um trabalho sério e vai falando. Né? Então, com todos foi assim. Com todos. Cara, eu fui recebido por 98% dos casos na casa dos caras. Caramba. Isso é confiança. Não estou com crachá nenhum, não estou com CNPJ nenhum, os caras me receberam dentro de casa. E falaram. E aí acontece isso, você vai participando e vai contando os causos, as histórias, tudo. E isso gera interesse pela força dos Trapalhões. E também eu vejo isso hoje pela força do meu trabalho. Porque tudo isso que eu estou falando foram coisas que eu busquei, que eu acessei e que eu consegui coletar de informação. E aí quando eu vejo, por exemplo, no show lá da Madonna, no ano passado, quando ela fez lá em Copacabana, aquela música que coloca lá as vítimas brasileiras da AIDS, e coloca o Zacarias, eu falo, cara, aquela foto que colocou fui eu.
Porque quem que fala do Zacarias toda hora? E fala no sentido do quê? De levantar uma bandeira e falar, cara, qual que é o problema dele ser bissexual? E numa época que as pessoas estavam morrendo de e esse foi o meu primeiro hate. O que teve de gente que começou a me xingar, mas você falou que o Zacarias era bissexual, não sei o quê. Gente, Como o quê? se fosse um Homofóbica, defeito, né? preconceituosa, uma série de coisas. Agora já passou. Mas eu falava. E tá lá a foto do cara lá no show da Madonna. Então são tipos de coisa que você tem que... Porque até hoje, tanto o Renato quanto o Dedé não falam que ele era bissexual. E eles sabem que ele é. E por que não falam? Por preconceito. Eu combato isso. Isso não é bem visto hoje, né, cara? É incrível como o tempo vai passando, o pessoal vai adquirindo conhecimento das coisas e querem continuar na E a gente burrice. evoluiu. Isso E vai a andando gente... pra trás, né? E aí você fala, Não, e a agora gente- você sabe disso, cara, você continua burro, pô. E a gente evoluiu nesse sentido, em Sim. vários aspectos. Quantos artistas aí já não assumiram? Por que ele não fala, cara? A própria AIDS mesmo era tida como uma doença De gay. de gays, né? E, pô, você sabe que não é isso. Não, você sabe o Betinho. Cara, grande Betinho. Sim. Foi por transfusão de sangue. Falam que o Renato Russo também, né? Não foi transfusão, mas foi usando... Uso de... Ele Heroína, era, ele né? era bissexual, ele era bissexual também, mas aparentemente ele pegou numa seringa, não foi? O Com Enfio. relação. Teve vários. Entendeu? E não falar disso até hoje, cara. Eu não- assim, é uma coisa que eu não admito, sabe? Cara, por que não fala? Seria tão grandioso, sabe? Vindo Contar. dele, da história que ele tem, da Fala, não, a história gente, que ele a teve gente com os escondeu, tal, porque não era uma época tal, mas hoje a gente fala. caras. A gente vacilou, pô, foi Então- errado, mas... E como é que estamos o andamento do Doc? Então, daí se fosse isso é bom. Ajuda, se atrapalha? Assim, eu não vejo nenhuma coisa nem outra, de verdade. Eu vejo que isso me dá mais credibilidade, porque eu não fui desmentido. Não fui desmentido. Então, as coisas que eu tô falando e falo estão sendo corroboradas. E se amanhã o Vilela mandasse mensagem pra você e falasse, ô Spaca, vamos aí, você e a Lilian aqui, ó. Pô, eu ia adorar. Eu e ela? É. Pô, eu ia adorar. E o rapaz lá. Isso. O Rodrigo. Você no meio dos Rodrigo, dois. Tranquilo. Pode pôr o Renato, pode vir todo mundo. Super trigêmeos ativar. Super triste. Pode vir. Megazord, do A Megazord. Liga da Justiça e eu. Caralho. Pode vir. Pode vir. Até seria uma oportunidade foda, assim, né? Vamos colocar os pingos nos is? Isso aqui aconteceu, não aconteceu? Vamos lá. Não, e nada contra. Ó, uma outra coisa que ela fez. O Renato e o Dedé, eles gravaram umas esquetes, meio que brincando entre eles, o Roberto com o Erasmo Carlos. Até hoje ela não publicou isso. Caramba. O musical, Adorável Trapalhão, eu fui lá assistir. O Renato aparece lá e tal. Ela não quis mais o musical. É um musical lindo, cara. Ela falou, não tem mais musical. Ia fazer temporada no Rio de Janeiro, não fez. Ela falou uma hora, falou assim, não, ele acorda super animado, pedindo, vamos fazer uma dancinha do TikTok. que a gente fez." Eu Mentira! falei assim, desculpa, mas nem quem trabalha com isso acorda querendo fazer uma dancinha do Acorda TikTok. feliz, cara. A Vanessa Lopes não Aí, acorda é outra querendo coisa fazer que uma você lembrou. dancinha. É Pelo outra coisa que amor você de lembrou. Deus. Pra mim já é um mentira. absurdo alguém acordar feliz. Exato. Nossa, já é Parte daí. Não, mas o cara vai acordar 2 horas da tarde. Ele acorda quando abre o uma olho. cama gigantesca. Não, mas mesmo assim, né? Até assim não dá pra acordar de bom humor. Não, mas acordar de essa bom história, humor tá você errado. lembrou outra coisa boa. Também não bate, entendeu? O Renato não... Nem sabe, cara. Nem sabe. Isso é duro, né, cara? Essa parte é difícil. Vamos ver, galera. Vamos mandando mensagem aí. Mandaram bastante coisa. Tem coisa que eu não sei nem se pode perguntar. Pode, cara. pode. umas Aqui não tem perguntas. censura. Que tem uma sketch do Hermes e Renato, que chamam ele de Renato, do Hermes e Renato, né, da MTV, que chamava o Renato Aragão de Renato Noiadão. Se tem uma história, estão falando aqui, que tem uma história de que ele experimentava também, ó. Ele já experimentou. Eu contei essa história aqui já. Eu não lembro. Não.
Que a história foi o seguinte... Tem pouca hora de material com vocês, pai. Quase não falou nada. Quase não falou. Você tem memória boa, pai. Eu não possuo. Se eu não assisti, eu tô Livros fudido. e livros sobre isso. Puta que pariu. O Renato estava produzindo um filme chamado Os Trapalhões no Planalto dos Macacos. Acho que é o filme de 76. Achei que era os Trapalhões da Jamaica. Olha aí. Os Trapalhões e o Aí Tribo ele de se Diabo. apaixona, cara, pela Virgínia Flores, que era da produção do filme, Tá, tá? audiovisual é foda mesmo, é difícil. Né? E aí, aquela paixão avassaladora, a mulher era linda, inteligente, tudo. E ela fumava maconha, era usuária. E o Renato apaixonado, tudo. E, cara, quando o cara tá apaixonado, tem cara que faz qualquer burrices, coisa, né? loucura. E parte desse filme foi filmado em Cotia, aqui em São Paulo. E aí teve um problema na produção e tal. Falou, ó, deu pau, a gente vai se hospedar aqui na Raposo Tavares. Naquela época, a Raposo era quase 100% motel. Ainda é. Ainda é, né? Tem bastante Rodovia do coisa. Amor. É que hoje em dia a outra metade é de peça roubada. Rodovia do Amor. Tive- Mas Diminuiu continua bastante. bastante motel. Mas enfim, fala, vamos dividir aqui a produção e tal, né? Pra cada um ficar uma dupla no quarto, menos o JB Tanco, que já era um senhor, que era o diretor do filme, então o Tanco ficou Num quarto sozinho. num quarto sozinho, e aí sorteou, então deu, tipo, Mussum com Dedé. E foi dividindo, sabe? Marcão com DVD. DVD Castilho. E aí sorteou todo mundo e tal. E, pô, cadê o Renato? E quem tava sorteando era a Virgínia. Falei, não, o Renato já tá aqui, o papel é meu, sou eu e ele. Beleza. E era um hotel que era assim, eram umas casinhas e era como se fosse um boulevard, tinha um jardinzinho e as lâmpadas, aquelas embutidas no chão, sabe? Verdes. E aí o Renato fumou maconha. Só que aquilo na cabeça dele não bateu bem. Ele falou, preciso sair e respirar um ar. Quando ele sai, ele vê aquela luzinha verde, ele acha que é vagalume. E aí ele começa a pular e querer agarrar Nossa. os vagalumes, entendeu? Bad vibe. Daí os caras, não, Renato doidão. Ele olha pro vagalume e fala, Arô. Traz o extintor, por favor. É isso aí, Vou apagar esses piscita. vagalumes. Que maravilha. Caramba, cara. Essa é nova pra mim, cara. Também Eu não- fiquei sabendo que ele sofreu um acidente de avião, né? Isso é Você verdade. sabia disso? Eu vi que ele sofreu um acidente de avião e não lembro onde foi que caiu o avião. Jogos universitários. Foi aí pegaram a lista lá de nomes dos passageiros para bater com o nome das pessoas que estavam vivas lá, que sobreviveu a maior parte lá, e tinha um nome lá que não encontrava o passageiro. Aí dizem que era o Renato, que quando o avião caiu, ele saiu pelo meio do mato e foi embora. É uma coisa assim, eu vi no Aviões e Músicas isso aí. Caraca. Ele era jovem ainda. É, ele estava voltando aos Jogos Universitários. Ele estava fazendo faculdade de advocacia, voltando. A metade morreu, mais da metade, e ele estava entre os sobreviventes. Isso é fato, isso é verdade. Rapaz. Guerreiro, cara. O cara é forte, pô. A gente tá aqui falando algumas Brabo. coisas que passou, mas o rapaz era forte, pô. Vivido. Opa, Marcão Nascimento do Elementar Show aqui. Gostou desse corte? Tem um monte de corte com papos muito bons como esse aqui nesse canal que você pode se inscrever se você gostou. Também tem essas mesmas conversas, mas os papos completos no canal oficial do Elementar Show. Então se gostou, compartilha, curte, manda pros amigos, espalha a palavra. A gente se vê por aí.